Estamos apresentando Café com Reflexão, com Tenente Belair e Dona Irene. Oral Unique e Tumbiara informa a hora certa. 9h40. Voltamos a apresentar Café com Reflexão, com Tenente Belair e Dona Irene. Histórias Douradas, com entrevistas e bate-papo, com convidados exclusivos e mais que especiais ao vivo. Então, nossos ouvintes de Cachoeira Dourada, de Almerinópolis, Nilópolis, Zona Rural, nossos internautas que estão nos seguindo no Facebook, na página do Comandante Belair, para você que ligou o rádio agora, essa é a menina dos olhos para mim, viu? Essas histórias douradas. E quem ligou o rádio agora é um programa muito especial, um programa diferente, né? Essas histórias douradas. E a gente quero mandar aqui um abraço para o nosso pessoal, ouvintes fiéis, né? Belair Júnior, a Briena, a Íria, a Leite Cristina, a Deus Mauro, Paulo Alves, estão lá no Mato Grosso, né? Agora estão aqui, mas moram no Mato Grosso, mas já viram o nosso programa, nossa estreia lá. Luiz Henrique, a Luísa, eles eu acho que não acompanham não, viu? Eles é que estão no celular, nas redes sociais, acho que assim, não perde muito, eles não ficam lá 5 minutos para ver parado, não. Esses meninos de hoje, eles elétricos e tudo, mas o nosso abraço para a nossa família, são a nossa base, a nossa sustentação, né? A Íria, o Breno e todos os nossos familiares, né? Com muito carinho. E continuando aqui, enveredando pela história de Cachoeira Dourada, hoje aqui, agora apresentando oficialmente aqui, né, o nosso entrevistado, o professor Joilton Moura, né, professor da Rede Municipal de Ensino, aqui de Cachoeira Dourada, né, é graduado em História pela OEG, né, graduado em Pedagogia pelo Instituto de Educação e Tecnologias Salvador, pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira pela Faculdade do Noroeste de Minas, pós-graduado em Educação Musical e Ensino de Artes pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Psicopedagogia e Supervisão Escolar pela Universidade Cândido Mendes. O currículo do senhor era maior, viu? Eu dei um resumido aqui, porque o senhor me mandou lá, o senhor mandou um currículo lá, deu quase uma página, assim, bem miudinho, de letra 10, né? E aqui, professor, o meu bom dia, novamente, para falar aqui que, numa outra fala nossa, quando a professora Elza estava aqui, a gente também falou da questão da saúde, mas eu me refiro à saúde, a todos os nossos servidores, não só a saúde, não só a educação, mas nós temos na área da administração um pessoal altamente capacitado, qualificado e pessoas que fazem a diferença no município. Infelizmente, nem sempre tem-se esse olhar para explorar essa qualidade, para valorizar esse conhecimento em benefício do nosso povo. Bom dia, professor. Bom dia, Tenente Belair. Bom dia, Dona Irene. Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes. Em relação à colocação do senhor aí, eu até penso que a formação mais importante que a gente tem é a formação cristã, né? Uhum. E aí eu costumo dizer, por onde passo, que o diploma mais importante que eu tenho é o diploma de batismo. O principal, que abre portas, né? Abre portas nos nossos, no cristianismo, nas nossas ações dentro da igreja, né? Porque, enquanto cristão, a gente tem condição de fazer pelo outro, independente de ser muito estudado ou não, a gente sempre está fazendo alguma coisa em prol do outro. Porque isso parte do coração, né?
E a nossa vida tem que ser pelo outro, porque o outro também tem que ser pela gente. Você vê que quando uma pessoa falece, por exemplo, é preciso que outros carreguem o caixão até ele ser sepultado. Então, até o final, nós somos uns pelos outros. Sem dúvida. E na morte, eu costumo dizer que a morte é democrática, ela iguala a todos. Professor, mas, na verdade, assim, olha, a gente, nas histórias douradas, partindo para um momento de reflexão, eu acho isso fundamental, importante, né? Até convido o senhor para estar conosco aqui em outros momentos, mas isso se requer um exercício, né? As ações de cristandade requer um exercício. Perdoar é um verbo. É um verbo. Ajudar é um verbo. Sim. Né? Então, exige ações. E a ideia, quando a gente coloca os momentos de reflexões, são justamente provocar essa reflexão, esse olhar para as nossas ações, e que às vezes a gente deixa ali na nossa rotina do dia a dia, a gente nem percebe, né, os cuidados. Vamos começar do nosso dia a dia, do momento que você acorda, né, de você valorizar e agradecer a Deus no momento que você está ali para mais um dia, Ele te concedeu essa graça. Né? Então, é necessário que se faça o exercício, né, da boa ação, das práticas cristãs, né? Porque não é fácil. Não. E refletir sempre sobre isso para que a gente possa melhorar a cada dia, né? Nessa sociedade que nós vivemos, nós precisamos reconhecer que ninguém é perfeito, mas que a gente está na busca de estar próximo ao perfeito que é Deus, né? Sim. Então, a cada dia você reflete sobre aquilo que não deu certo, sobre aquilo que deu certo e continua caminhando. Tá certo, professor. Muito bacana. Vamos... Você deixa o professor falar, né? Joilton falar. Joilton, então, mas é que ele parte aqui por uma... O Belaí fala demais. Por uma fala tão... Teve um programa desse que ele falou que a senhora estava falando demais. Brincadeira. A ideia aqui começa com o podcast e a partir de janeiro de 2024 nós vamos ter 1 hora, então nós vamos ter o programa e depois mais 1 hora do podcast, em si mesmo, de entrevista. Aí todo mundo vai poder falar à vontade. Eu acredito, Júlio, que seja o primeiro podcast Cachoeira Dourada. Eu acredito que seja. Você que é da comunicação também. Mas, professor, vou deixar o senhor falar, né? Porque a Irene já está falando de novo aqui, porque eu falo demais, e o nosso tempo aqui é muito, muito rápido, mas o senhor fica à vontade aqui, porque é muita coisa para se abordar. Tem um trabalho que o senhor fez espetacular com a pedido do bispo, né? Mas também tem, o senhor como professor de história e específico e especializado aqui na cultura afro-brasileira também, né? Nós temos aí, eu acho que a gente pode, no outro momento, falar sobre o nosso quilombo. Mas fala lá, professor, fala aí, vou tomar meu café, senão não passa. Para mim é um prazer, mais uma vez, né? Sempre estar falando sobre isso, de estar aqui com vocês. Eu quero falar da minha chegada à Cachoeira Dourada. Acho que isso é importante, porque são histórias douradas que acabam marcando, né? Eu, numa ocasião, Cachoeira Dourada tinha aqui o padre Ilson Soares, e por alguma coisa que aconteceu lá em Nilópolis, não muito bem esclarecida, o padre foi para celebrar uma missa e o pessoal lá de Nilópolis tinha trancado a igreja e não aceitou que o padre entrasse, né? Quer dizer, ele não tinha a chave, então ele foi para celebrar e ninguém foi à missa e ainda fechou a igreja. E com isso o padre... Mas em razão de alguma coisa que aconteceu aqui? Aconteceu antes lá. Lá também. E aí o que acontece? História dourada é isso aí, ó. O padre vem para Cachoeira e informa ao bispo que ele não iria mais atender Nilópolis. Como ele não ia atender Nilópolis, o povo de Nilópolis precisava de atendimento. O que eles fizeram? Foram até o bispo, pediram um socorro, e o bispo determinou que o padre de Inaciolândia viesse para atender Nilópolis. Então ficava aqui o padre Ilse ia atender ao Merindonópolis,
Se tivesse uma ponte, ele passava por cima de Nilópolis. E o padre de Inaciolândia vinha atender em Nilópolis. Quando o padre de Inaciolândia veio atender em Nilópolis, na época, padre Ricardo, ele determinou que a gente viesse a apoiar o trabalho dele em Nilópolis. Então, eu vim para ser catequista de uma turma de crisma e uma turma de primeira comunhão. Então, minha chegada em Nilópolis foi antes até do concurso de 2003 que eu fiz. Eu ia te perguntar o ano. E fui aprovado. Então, assim, aí eu já vinha para catequese e tal, e em Nilópolis tinha uma mulher que acolhia a gente, chamava Dona Olinda. E a Dona Olinda, quando ficou sabendo do concurso, falou: meu filho, você podia fazer o concurso aqui, quem sabe, né? Você não vem para cá. E eu já tinha pegado um apego a Nilópolis. Então, eu decidi fazer o concurso e fui aprovado em 15º lugar, naquela época era 26 professores que eram chamados, e aí o município me chamou antes mesmo da data da posse, quando a Cecília, ex-primeira-dama, esposa do Zequinha, quando ela viu a lista dos aprovados, ela começou a conversar com os colegas de trabalho dela, e lá na escola tinha a Ildamar, que hoje trabalha concursada como gari, mas a Ildamar era secretária na escola na ocasião, ela era contratada, né? Uhum. E ela tem formação de professora, e aí a Ildamar tinha sido minha professora na Solana. E aí a Ildamar, quando viu meu nome, falou: nossa, o Joildo foi meu aluno, é um excelente profissional, vamos trazer ele. E aí, antes mesmo da posse, que foi em março, eu fui em janeiro para trabalhar em Almerinópolis. Então, eu comecei em janeiro, fevereiro, tomei posse em março. Eu já trabalhei 2 meses sem receber, e depois que eu fui empossado e passei a receber aqui do município. Então, eu assumi em 2004, né? Março de 2004. E aí, eu fui morar... Eu fiquei 2 anos em Inaciolândia, morando em Inaciolândia, e trabalhava em Inaciolândia e Almerinópolis. Inaciolândia também era na educação? Na educação. Eu era professor concursado lá também. Ah. Aí, o que acontece? Eu fiquei vindo de moto, aí levando chuva, aquela coisa toda. Aí eu fiz uma avaliação, onde fica melhor o soldo, para quem está ouvindo, salário, né? Uhum. Aí eu vi que Cachoeira era melhor que Inaciolândia um pouquinho, né? Aí eu falei: quer saber? Se eu ficar só em Cachoeira, eu pego aí até 60 horas, eu dobro o meu soldo. É melhor. E assim eu fiz. Aí eu fiquei só em Almerinópolis. Aí eu mudei para Almerinópolis. Aí eu fiquei 1 ano morando em Almerinópolis. Que anos? Quando você mudou? Mudei em 2006. Aí eu então fiquei... ainda ficou 2 anos? 2 anos eu fiquei no trecho, levando chuva, chegava molhado, trocava roupa na escola. Falar o risco, né? Falar o risco. E aí, com certeza, a estrada não era tão... Não era tão boa. De vez em quando a viatura da polícia estava parando a gente, né? Aí, minha primeira casa em Nilópolis, parcelada em 10 vezes. E aí, depois, outras histórias que leva tempo contar, que a mãe dos meus filhos separou de mim, então vendi a casa, né? E aí, eu depois comprei outra casa. Essa com certeza não foi parcelada na promotória. Não, aí essa eu paguei à vista. E aí, graças a Deus, deu tudo certo e eu estou lá em Nilópolis até hoje, né? Mas essa é a história da minha chegada, né? E aí, depois a gente vai construindo a história na escola, né? Sim. Com os projetos. Quando você fala, então, em razão da necessidade que teve do bispo, né, ter chamado, então, o padre de Inaciolândia, né? Ricardo, né? O padre Ricardo, né? Foi daí, então, que surgiu todo o princípio da sua... O princípio da minha vinda, porque aí eu já estava vindo como catequista, Dona Olinda viu o edital do concurso e falou: faz. Aí eu já tinha feito em Inaciolândia, aí eu fiz aqui. Aí você passou a ajudar aqui, até porque você mudou para cá, passou a ajudar aqui na... Aí quando eu pedi demissão em Inaciolândia, eu fiz uma carta solicitando a minha demissão na prefeitura, até um colega que era da administração em Inaciolândia ficou muito chateado comigo, porque o filho dele era meu aluno, e ele não queria de forma alguma que eu deixasse de dar aula. O filho dele era um menino bem
bem difícil. Então, ele falou, você foi o único professor que realmente deu conta dele. Aí você vai deixar, eu vou ficar desacampado, né? Eu falei, mas eu não tenho como continuar. E aí eu decidi mesmo por Cachoeira Dourada. E fora isso, o amor das pessoas aqui, de uma maneira geral, me encantou muito, né? É diferente. E aí eu decidi. Pessoal muito acolhedor. Aí foi muito bom, estou aqui. Deixa eu te falar, deixa eu perguntar uma coisa. Olha, para você ver assim, a gente começa a conversar, pois daí da importância, mas a Helena decidimos aqui que nós precisamos de ter essa outra hora do podcast, né? Só para entrevista. Só para entrevista, porque olha o quanto que a gente, do desdobramento em que teve essa situação com o Padre Wilson aqui, né? O Wilson está lá em Joviânia hoje. O Padre Wilson está em Joviânia? É isso. Uhum. E o Padre Ricardo, ele estava em Nassolândia? Estava em Nassolândia. Na época estava em Nassolândia. Só que hoje o Padre Ricardo já faleceu, né? Então não é o que eu estou pensando aqui. Ele estava lá. Aí, e quando esse problema foi resolvido? não, aí... Como é que ficou? Só para a gente finalizar aqui, porque vai ter que voltar novamente para a gente falar só desse trabalho aqui, desse projeto. É importante, gente. É por isso que eu falo, as histórias douradas é isso, não tem diferença lá das tramas do amor. É a gente contar, porque são passagens que influenciam. Hoje você é um membro muito ativo da comunidade católica nos distritos. Né? Aí esse problema foi resolvido quando, depois do Padre Ricardo, continuou em Nassolândia um outro padre chamado Tiago. Então o Padre Tiago ficou em Nassolândia por um tempo, eu continuei o trabalho lá com ele em Nilópolis, né? E aí depois o bispo pede a transferência dos sacerdotes, o Padre Wilson sai daqui e vai para Joviânia, e quem vem para cá é o Padre Tiago. É o Padre Tiago. Aí quando o Padre Tiago... chegamos, já foi com ele, né? Aí quando o Padre Tiago vem para cá, ele vem então para assumir Cachoeira Dourada e Almerinópolis, porque Nilópolis ele já estava. Entendeu? Verdade. Então, verdade. Aí acaba o problema. Aí acaba o problema, porque aí Nilópolis volta de novo a Cachoeira Dourada. Estou falando em termos de igreja, para quem está ouvindo entender. Deixar bem claro. Aí Nilópolis volta a Cachoeira Dourada, e depois do Padre Tiago vem outros sacerdotes, vem o Padre Fernando, depois vem o Padre Custódio. Na verdade, o Padre Vitor. Esse trabalho você coloca aqui, né? Como é que é o nome do trabalho? Na verdade, os relatos de fé e esperança, né? Isso. É um relatório que nós fizemos para o bispo, que chegou agora na diocese, a pedido do Padre Vitor, para que ele pudesse conhecer um pouco da história de Cachoeira. O padre pediu para escrever 4 laudas, 4 páginas. Aí eu e Cidinha e a Shirley Antônia também foi dando informações, chegamos a 48. Riquíssimo. Porque só 4 ia ficar muito bom. Riquíssimo o trabalho. Você mesmo disse que foi muito corrido, né? Algumas coisas a gente ainda está em fase de correção, né? Algumas informações, até porque algumas coisas de site, por exemplo, a gente percebeu que o site não trazia uma informação fidedigna. É o caso, por exemplo, de quando surge Cachoeira Dourada, então, né? E aí depois o senhor mesmo nos falou do trabalho da professora Eda, que foi um trabalho realmente de pesquisa fundamentação científica. Né? Então, isso vai nos ajudando também. E a gente vai melhorando ao longo do tempo. Aqui é a cidade da... Relatos de Fé e Esperança, está lá no nosso site. Eu já quero deixar o convite para você vir semana que vem, para a gente falar sobre isso aqui, dar continuidade nesse trabalho. Vamos sim. Tá certo? Tá certo. Pessoal, obrigado, professor Joilton. Muito rápido, uma satisfação, uma honra poder estar aqui, né? E quem te conhece melhor, conhece de perto, você, família, vê que é uma pessoa extraordinária e apaixonada pela nossa Cachoeira Dourada. Só aproveitar 1 minuto ali para dizer, nós estamos voltando para a escola, viu? Em breve, graças a Deus, a gente está de volta. Que maravilha. Talvez na bom. próxima tem os detalhes que a gente... acho que é até importante, na hora vai estar franqueado aqui para você, no momento oportuno, que você achar que deve, no nosso quadro, no nosso programa que vai estar franqueado para você fazer, né, e esclarecer, se achar que convier, sobre essa volta sua, que é muito importante, e aqui a gente vê pelo currículo que com certeza a educação de Cachoeira vai ganhar muito. Então,
Não, pode ir. Agora acabou. Pessoal, muito obrigado. Né? Mais um podcast aqui, ainda que não é o podcast Café com Reflexão. A gente agradece a presença de todos, né? O pessoal que participou conosco. E muito obrigado aqui. Até segunda-feira, até a próxima segunda-feira. E com certeza, se Deus quiser, a gente vai estar aqui com a graça do Senhor. E o Joilton vai estar conosco para dar continuidade nesse trabalho. Um grande abraço a todos. Esta sim faz a diferença. Precisou consertar ou revisar seu veículo? Automecânica 4 rodas. Serviços em motores, suspensão, freios, limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica, câmbio e muito mais.